Fala galera, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar mais uma jantinha minha aqui pra vocês. E fiquem até o final pra vocês verem que não sobrou Cara, nada. essa lasanha aqui tá muito boa. Eu não sei se é porque eu tô com muita fome, que a última vez que eu comi já foi umas 3 da tarde. Mas tá muito boa, muito boa. E é isso mesmo que vocês estão vendo, eu comi 1,2 kg de comida. Foi em uns 5 minutos. Eu adiantei o vídeo porque senão isso aqui acaba virando um podcast.